Atos, capítulo 6, de 1 a 7. Vamos ler todos juntos, igreja? Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém. A importância do ofício diaconal. Este texto, irmãos, embora a palavra diácono não apareça aqui, mas a ideia do termo diaconia ou diáconos é servir, serviço, é uma palavra do grego e que daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho para toda a igreja, porque não só os diáconos, no caso os oficiais que servem a Deus na diaconia, devem servir, mas toda a igreja do Senhor Jesus é serva. Toda a igreja deve praticar a diaconia num certo sentido. E o nosso maior exemplo de diácono que nós temos na palavra de Deus é o nosso próprio Senhor Jesus. Ele declarou: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir, diáconos. Todos nós aqui, de certa forma, homens e mulheres, servos do Senhor Jesus, precisamos praticar este ministério da diaconia. Mas é claro que o Senhor, na sua vontade soberana, equipou, preparou alguns homens e instruiu a igreja para que homens fossem escolhidos para desenvolverem este ofício, o ofício diaconal. Como eu disse, esse texto é considerado pelos estudiosos, pelos comentaristas, como a gênese do ofício diaconal, a origem do ofício diaconal. Daqui a pouco nós vamos ver outras passagens que servem de base para esse texto. Vale a pena fazer aqui uma rápida contextualização da igreja primitiva. Os irmãos sabem que o Senhor Jesus, ele após a sua ressurreição, ele passou 40 dias aqui na terra, ele apareceu aos seus discípulos algumas vezes, ele deu as últimas instruções à igreja, e para ser mais honesto ainda, ele deu uma última instrução dizendo: permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês sejais revestidos e vocês vão receber o Espírito Santo de Deus, para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os discípulos obedeceram. Eles permaneceram em Jerusalém, e uma coisa linda que a gente percebe logo nos primeiros capítulos de Atos, é que a igreja permanecia unânime em oração, buscando e esperando no Senhor a descida do Espírito Santo, o cumprimento da promessa, conforme o livro do profeta Joel. A palavra de Deus diz que no dia de Pentecostes, quando todos estavam ali reunidos, o Espírito Santo foi derramado sobre os seus discípulos, e ali nós vemos acontecendo uma oportunidade para que Pedro, cheio do Espírito Santo, pregue a palavra de Deus. E quase 3.000 irmãos ou 3.000 pessoas entregam a sua vida a Jesus e são batizados. O evangelho começa a crescer em Jerusalém, a cidade estava cheia por conta das festividades. Já próximo a essa passagem que nós acabamos de ler, os estudiosos chegam a dizer que o número dos cristãos, dos discípulos de Jesus, já estavam próximos de 5.000. E os apóstolos estão pastoreando, conduzindo o rebanho de Deus, mas a demanda começou a ficar maior.
As dificuldades aumentaram. Quando nós temos uma igreja maior, é necessário também aumentar o efetivo, aumentar os trabalhadores, porque realmente estava complicado para os apóstolos administrarem todas aquelas questões. A ponto de chegarmos nesse verso 1 do capítulo 6, e temos a seguinte informação: naqueles dias, multiplicando-se os números dos discípulos, ou seja, a igreja começou a crescer, surgiu um problema: murmuração entre os helenistas e os hebraístas. Aí temos os hebreus e os helenistas. Quem são esses? Os helenistas são aqueles judeus da dispersão de fala grega. Eles não estavam vivendo ali. Nós temos aqui a ideia do hebreu, que é aquele judeu nativo mesmo ali de Jerusalém. E não é que foi uma coisa intencional por parte dos apóstolos, mas conforme o número das viúvas também aumentavam, os apóstolos não estavam mais dando conta de assistir todas as viúvas. Então os helenistas estavam achando que os apóstolos estavam preterindo as viúvas e não estavam servindo as viúvas e socorrendo apenas as viúvas ligadas aos judeus nativos de Jerusalém. E quando os apóstolos tomam conhecimento deste problema, eles então agora vão dizer algo à comunidade. Eu vejo aqui uma coisa linda na figura dos apóstolos, porque eles poderiam ter tomado uma medida arbitrária, eles poderiam ter resolvido aquilo sozinhos, mas eles convocam a comunidade. É importante a igreja participar da dinâmica do dia a dia da igreja. Isso acontece na nossa denominação também. Tanto é fato que no próximo domingo, se Deus permitir, a igreja do Senhor Jesus constituída aqui nesse lugar estará reunida em assembleia para a eleição de oficiais. Em alguns momentos, a igreja também ela é chamada a manifestar-se através dos seus concílios e através também das assembleias. Existem algumas questões que são exclusivas do conselho da igreja, mas existem algumas questões que o conselho sozinho não pode deliberar. Precisa convocar a assembleia para participar. E os apóstolos, então, estão aqui convocando a comunidade dos discípulos. E aí, esse versículo, às vezes, ele é mal interpretado. Olha o que nos diz o verso 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Eu já ouvi de tudo sobre as interpretações equivocadas desse texto. Uma delas é que os apóstolos estavam dizendo: nós somos mais importantes do que esses que servem às mesas. O meu ministério é mais relevante, eu não posso me rebaixar. Eu não posso me humilhar e deixar de pregar a palavra para servir à mesa. Não é isso que o texto está ensinando. Nós já trabalhamos isso em outros momentos. Deus concedeu dons à igreja. E na estrutura orgânica da igreja, como o corpo vivo do Senhor Jesus, nós temos funções diferentes. E o pastor, os presbíteros docentes e regentes, eles têm uma função muito grande, que é o ministério do pastoreio. E os nossos queridos diáconos têm o ministério da misericórdia e o ministério do socorro. Eu gosto muito de, muitas vezes, me dirigir aos diáconos da igreja como ministros da misericórdia. Não é qualquer homem que está habilitado para ser diácono. Uma marca de um discípulo de Jesus que será convocado pelo Senhor para a diaconia, ele tem que ter um coração sensível, misericordioso, que sente a miséria do outro, que é sensível à dor do outro, e não é só dentro do arraial da igreja, é primeiro aqui entre nós, mas ele também está sensível ao clamor do mundo em relação às necessidades. E é interessante então que os diáconos têm um papel extremamente importante na igreja. Então vamos aqui eliminar um mito, ou quem sabe não é nem um mito, mas é uma grande heresia. Diácono não é inferior a presbítero. São funções distintas. É possível um irmão que exerceu por um tempo a diaconia depois ser eleito presbítero? Sim, na história dessa igreja há vários exemplos assim. Mas eu gosto muito daqueles que, quando tem plena certeza, eu fui convocado por Jesus para ser diácono, o meu dom espiritual é dom de misericórdia e de socorro, portanto eu não possuo o dom de governo, eu não tenho o dom de pastoreio, eu não tenho o dom de ensino, então eu vou servir a Deus enquanto eu viver como diácono. Porque ele tem consciência disso. Eu já brinquei com alguns irmãos por aí, e já falei até com o atual conselho aqui da nossa igreja, que em algumas ocasiões nós podemos ter num conselho bons diáconos exercendo o papel de presbítero. Porque acharam que o diaconato foi um trampolim para o presbiterato.
E nós temos que eliminar de uma vez por todas isso do nosso meio. Diaconia não é trampolim para presbiterato. E alguns ainda brincam. E se o presbítero se destacar, quem sabe ele pode virar até pastor da igreja, como se fosse tudo uma questão hierárquica. Não existe isso, irmãos. É possível alguém ter sido eleito diácono e depois de um tempo ser presbítero e até depois ser vocacionado pelo ministério da palavra? Sem problema nenhum. Isso acontece às vezes. Mas nós não podemos fazer disso uma norma. Como se diz, não, começa como diácono, pega experiência, depois quem sabe se você se desempenhar bem a diaconia, a igreja pode até te eleger presbítero. Olha, se você for um presbíteros, como diz a palavra, quem sabe até você seja chamado para ser pastor. Não, irmãos, nós não podemos misturar os canais. Para vocês terem uma ideia como é tão importante um ofício e o outro, a mesma cerimônia de ordenação e investidura de oficiais é a mesma para diácono, presbítero e até para pastor. A diferença é que o pastor é perante o presbitério, mas é com imposição de mãos, é com juramento, é com promessas diante do celebrante, diante de Deus e diante da igreja. Então, ser diácono não é estágio para se tornar um dia presbítero. Ele até poderá ser, se for essa a vontade de Deus. Mas, meu irmão, se você nasceu para ser diácono, se o seu chamado é para diaconia, é para exercer um ministério de socorro e misericórdia na sua igreja, seja diácono. E não se sinta inferiorizado em relação aos presbíteros. Eu quero compartilhar aqui uma experiência que eu tive alguns anos atrás, antes mesmo de ir ao seminário. Eu confesso aos irmãos, já antes de contar a história, que eu fui soberbo naquele dia, eu pequei. Frequentando uma das congregações da Igreja Presbiteriana da Lapa, então eu e minha esposa nos conhecemos nesse processo. Eu era de uma congregação da Igreja da Lapa, minha esposa de outra. Houve uma assembleia na Igreja Presbiteriana da Lapa, e as congregações tinham que participar da assembleia. E eu fui escolhido pelo diretor da congregação, um presbítero, para concorrer como diácono, porque aquela assembleia tinha que eleger um diácono para ficar na congregação A e um outro diácono para a congregação B. E aí eu estava lidando com a mocidade, presidente da mocidade, e aquele presbítero me convenceu. Gilberto, vai lá. Eu falei, mas meu irmão, eu não tenho chamado para ser diácono. Eu estou orando para Deus confirmar o chamado para ser pastor. Não, filho, vai lá, a igreja precisa, você é dinâmico, você gosta de servir. E ele me convenceu. E quero fazer uma confissão aqui para vocês. Sabe aquele ditado que o time entra, mal entrou em campo, já está confiando na vitória? Eu fui bonitinho para a assembleia, gente. Me arrumei e quero confessar diante da igreja. Eu achei, está no papo, eu vou ganhar. Porque a congregação que eu congrego me conhece. Eu era ligado à Federação de Mocidades, todo mundo me conhecia, a Igreja da Lapa me conhecia. Vamos lá? Primeiro escrutínio, tomei uma surra, perdi a eleição. Como eu fiquei? Mal, arrasado. Um senhor da Igreja da Lapa me abraçou e falou assim, não fica assim não, filho, na próxima você ganha. E eu, naquela minha soberba, às vezes a gente é imaturo, né? Eu fui muito rude com aquele irmão, eu falei assim, não vai ter próxima. Ele, por quê, filho? Eu falei assim, porque eu nem devia estar aqui. Eu não nasci para ser diácono. Deus me humilhou nessa noite. Eu tinha que passar por aquilo, porque eu fui soberbo. Deus não me chamou para ser diácono, mas nem por isso eu vou menosprezar esse ofício. Bem-aventurado é o irmão que tem esse chamado e desenvolve a diaconia. Como eu disse logo na introdução, todos nós somos diáconos. Não estou falando de ofício agora, para não dizer por aí que o pastor está incluindo mulheres e falando de heresia. Não é isso não, gente. Todo crente é um diácono, todo crente serve, todo crente tem que ser misericordioso, todo crente tem que estender a mão ao aflito, todo crente tem que socorrer os necessitados. Mas Deus separa alguns, que Ele chama, que Ele conhece, para exercer esse ministério. É isso que aconteceu aqui. Os apóstolos não estão dizendo, nós somos apóstolos, não podemos nos rebaixar, onde já se viu o apóstolo servindo à mesa, entregando cesta para a viúva, isso é coisa de diácono, presbítero e pastor não faz isso. Não podemos comungar dessa visão. Por isso que, na vontade soberana de Deus, a igreja tem que ter pastores, presbíteros, diáconos e a liderança geral para o governo da igreja. Portanto, uma questão que vocês vão ter que responder no dia da posse dos irmãos que serão eleitos no próximo domingo, mas eu já me adianto à igreja.
Vai ter um momento na ordenação e na investidura dos oficiais que a igreja vai ter que responder. Tá? Os irmãos eleitos não honram os seus oficiais, fazem fofoca de presbítero, falam mal de diácono. Às vezes o diácono que está exercendo o seu ofício é um oficial da igreja, ele faz um pedido ou uma recomendação, tem gente que torce o nariz. Eu não vou fazer, só porque o diácono mandou. É exatamente isso. Se você é um servo obediente, uma serva obediente, você tem que ser humilde às instruções dos seus oficiais. E eu já vi muitas cenas tristes em relação ao desrespeito, principalmente aos diáconos, como se está aí na porta, aí, só para não deixar bagunceiro entrar na porta da igreja. Eu já disse isso aqui numa outra mensagem: diácono não é leão de chácara, e não é caseiro da igreja também. Diácono é ministério, é ministro de misericórdia e de socorro. Por isso, não entendam esse versículo 2 como os apóstolos querendo diminuir aqueles irmãos ou se exaltarem sobre eles. Mas tem uma questão importante aqui: os apóstolos sabem também do chamado deles. E esse é o ponto. Eu já cometi muito esse erro. Eu já atravessei na frente de muitos diáconos no afã de fazer o meu trabalho pastoral, e muitas vezes eu poderia ter me esmerado mais em me preparar para pregar, orado mais pelo rebanho, porque aquele serviço que eu fui fazer não era para eu fazer, era para um diácono realizar. E a igreja gosta. Puxa, o pastor bate canteio, cabeceia, defende, o pastor é proativo, está em todas. Só que eu posso estar sem perceber, tirando o ofício de outros irmãos. Cada um no seu posto, cada um na sua função. Eu também tenho que servir. Podem ter certeza, os irmãos já estão me conhecendo aqui nesses 7 meses que estamos juntos. Se eu chegar um dia aqui na igreja, para algum evento, para alguma reunião, e a igreja estiver fechada e os diáconos não tiverem chegado ainda, eu não vou ficar dentro do meu carro esperando alguém abrir a igreja. Hoje aconteceu até uma coisa engraçada. Eu cheguei junto com o diácono Isaías, e ele já foi abrindo, correndo a igreja. Eu estava guardando o carro, porque eu não ia deixar o carro hoje no estacionamento. Mas se eu chegar um dia aqui, tem uns irmãos na porta: não chegou nenhum oficial ainda, mas eu tenho a chave da igreja. Mas isso não é função de pastor, abrir a igreja. Qual o problema? Eu vou deixar de ser pastor se eu abrir a igreja? Eu vou deixar de ser pastor se eu recolher um papel caído no chão, ou eu tenho que chamar o diácono para pegar o papel no chão? Irmãos, todos nós somos servos, mas esses irmãos precisam ser honrados e respeitados. Mas o texto vai continuar. Então agora eles vão promover uma eleição. Qual é as características que esses homens deveriam possuir? A ideia aqui é que eles deveriam eleger 7 homens. E esses 7 homens precisavam possuir essas qualidades, essas qualificações. Homens de boa reputação. Essa palavra boa reputação pode nos fazer lembrar o que está lá em Timóteo, melhor dizendo, homens irrepreensíveis. Homens modelos também para o rebanho, porque não é só o pastor e o presbítero que é modelo do rebanho, o diácono também. O diácono também tem que ser um homem apegado à palavra, ainda que a sua principal função não seja esta, mas nós vamos ver daqui a pouco que nesse grupo de 7 homens, 2 vão se destacar por serem profundos conhecedores da Bíblia. Um que nós podemos até dizer, parecia um professor de teologia, e o outro era um evangelista. E vocês sabem de quem eu estou falando, de Estevão e de Filipe. Eles eram diáconos. Então eu fico feliz quando eu vejo um diácono também que é apegado à palavra, que prega, que ensina, que é um bom professor, um diácono que tem o ardor evangelístico. Abençoada é a junta diaconal que tem diácono assim. Então esses irmãos precisavam possuir essas qualificações: boa reputação, cheios do Espírito e cheios de sabedoria. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Precisa ter as marcas, como nós vimos semana passada, e eu reconheço até que a palavra na semana passada foi dura, foi pesada, em relação ao que se espera de um presbítero, porque a Bíblia diz: a quem muito é dado, muito será cobrado, e muito mais do pastor. Por que quando um pastor erra, ou um presbítero erra, um diácono erra, a sobrecarga é maior? Porque ele tem agravantes, porque ele conhece mais, ele não é neófito. Ele é experimentado na palavra, porque o inexperiente não pode exercer o oficialato, o neófito ainda não está preparado. Por isso, irmãos, esses homens foram escolhidos e a igreja vai participar desse momento. Aí vem o versículo 4. Outro perigo aqui ligado ao verso 2 que eu já li. Os apóstolos estão focados no ministério deles.
Os irmãos acham que eles estavam diminuindo os homens que seriam escolhidos? De forma alguma. Mas os apóstolos estão dizendo assim, no verso 4: e quanto a nós, enquanto esses homens, depois de eleitos, forem empossados e estiverem investidos, eles vão cuidar das viúvas, eles vão assistir aos necessitados. Enquanto isso, nós, os apóstolos, nos consagraremos a duas coisas: oração e palavra. Eu falo isso com temor e tremor. Há 21 anos o Senhor me consagrou para ser pastor. É claro que eu fui ordenado ao sagrado ministério há 21 anos atrás, mas eu nasci pastor no ventre da minha mãe. E hoje ela está aqui. Depois eu vou apresentá-la para vocês. Não foi no seminário que eu me tornei pastor. O irmão Armando sabe disso. Tem gente que acha assim: manda esse rapaz para o seminário para ver se ele vira pastor. O seminário não faz pastor. Os vocacionados é que devem ir para o seminário. Mesmo que ele não tenha, às vezes, todas as ferramentas, ele vai estudar, ele vai aprender. Eu me lembro que lá no seminário de Belo Horizonte, o reverendo Denoel, o deão do seminário assustou os calouros, porque ele disse assim: bem-vindos vocacionados para o ministério da palavra. Mas se você é intruso, pega a sua mochila e vai embora antes que você se acomode no alojamento do seminário. Não envergonhe a sua igreja. Não envergonhe o seu presbitério, não envergonhe a sua família. Se você não é chamado, vá embora. Aqui não é local para fazer aventura. Aqui não é lugar de fazer test drive. Aqui é casa de profetas, como o JMC gosta muito de falar, lugar de vocacionados se prepararem. Irmãos, os pastores precisam responder isto: oração e palavra. Nós estamos vivendo um período em que muito tem se falado, e ainda bem por isso, a igreja presbiteriana sempre zelou pela boa doutrina, pela teologia séria, reformada, bíblica, calvinista. Mas cuidado para aquilo que o reverendo Hernandes gosta de dizer por aí. Cuidado para nós não nos tornarmos homens de cabeça bem grande, cheio de conhecimento, mas um coração bem pequenininho, sem espiritualidade, sem piedade, sem temor a Deus. Nós temos que prezar por uma boa ortodoxia, mas seguido de uma ótima ortopraxia. A igreja precisa exercer muito mais os pastores. Então, se nós, pastores, não orarmos pelo rebanho e com o rebanho, e orarmos para o Senhor pôr fogo no sermão que a gente prega aqui no domingo, eu não estou sendo responsável com o ministério que Ele me confiou. Eu posso fazer muitas outras coisas da igreja, mas as minhas principais funções como pastor e anjo dessa igreja é: prega a palavra, quer seja oportuno ou não. Corrija, disciplina, admoeste e ore pelo rebanho. Eu vou prestar conta diante de Deus por vocês, que Ele me confiou no início deste ano para pastorear. E não é de forma coletiva não, é individual. O Senhor me chamou e eu não sou digno disso, mas Ele me chamou, aprove a Ele. Me separar para assumir o pastorado desta igreja. Tantos outros já passaram por aqui e exerceram seu ministério. Eu não sou melhor do que eles. Mas o Senhor agora, nesse tempo, me confiou este rebanho. E eu preciso me esmerar, me aprofundar na oração e na palavra. Parece engraçado o que eu vou contar, mas contam por aí muito essa história. Que certa feita um membro viu o pastor na janela da sua casa, a casa pastoral era perto da igreja, no interior é muito comum isso. E o membro passa na calçada e vê o pastor orando, porque a janela do seu quarto, do seu escritório estava aberta. E ele diz: olá, pastor, vejo que o senhor está desocupado agora, o senhor pode conversar comigo? E o pastor falou: você não percebeu, filho, eu estou trabalhando. Ah, o que o senhor está fazendo, pastor? O senhor está orando. Eu falei: eu estou trabalhando. Esse é meu ministério. Orar pela igreja, clamar pela igreja. Diz que do outro dia, esse mesmo pastor estava tirando uns matinhos da calçada, na frente da casa pastoral. E aí o membro da igreja falou assim: ô reverendo, hoje o senhor está trabalhando? Ele falou assim: não, agora eu estou descansando. Meu papel não é catar matinho na calçada, isso aqui é serviço de marido, que tem que fazer, senão a esposa pega no pé, não é verdade? Mas o meu ministério é orar e pregar, dar o meu melhor, estudar os originais, fazer boa exegese, hermenêutica, homilética e trazer para a igreja não uma comida requentada, mas um banquete. É isso que nós temos que fazer todo domingo aqui. A igreja não tem que sair com aquela sensação, Se bem que, olha, irmãos, é só pela graça que eu consigo fazer isso.
porque eu sou pecador, tenho minhas falhas, minhas limitações. E é por isso que os apóstolos entendem, eles não podem deixar de cumprir a função deles, oração e palavra. E o pastor sabe disso. Muitas vezes nós queremos imitar algumas outras culturas, nós podemos ficar com o princípio, não dá para a gente querer imitar a igreja da Coreia, por exemplo. Os irmãos da Coreia, vocês sabem que eles têm uma fama de oração. E um grupo de pastores brasileiros foram para lá um tempo atrás e caíram na besteira de dizer assim, é que vocês são orientais, né? Os orientais têm muito esse negócio de contemplação, meditação, de ficarem lá às vezes no jardim, aquelas coisas todas, então vocês gostam de orar por isso. Aí sabe o que o presbítero falou lá para os pastores brasileiros? Não tem nada a ver isso que você está falando aí não, nós oramos porque é prioridade na agenda da igreja. Por isso que a igreja abre às 4 horas da manhã, e tem coral cantando de toga às 4 horas da manhã, lá nas igrejas presbiterianas da Coreia. Por isso que eu conheci um pastor da igreja presbiteriana de Pinheiros, que no sábado à noite ele vai para a igreja. E ele dorme na igreja, de sábado para domingo. O gabinete pastoral dele fica atrás do púlpito. E ele tem um banheiro, a igreja construiu, ele tem toda uma infraestrutura lá. Ele passa a noite em oração, ele toma um banho, ele se prepara e ele já sai do púlpito quando ele escuta a irmã tocando piano, fazendo prelúdio, e ele vem direto para o púlpito. Ele passa uma noite inteira orando pelo sermão que ele vai apresentar para a igreja no domingo. Porque ele sabe que ele pode ser um excelente teólogo, ele pode conhecer a palavra de Deus, mas se o Espírito Santo não o ungir, não o capacitar, ele não vai conseguir pregar. E é isso que esses irmãos estão entendendo. Precisamos de homens para cuidar do ministério da misericórdia e do socorro, enquanto os apóstolos se consagram à palavra e à oração. A igreja entendeu. O verso 5 diz que o parecer agradou a toda a comunidade. E eles elegem quem? Estevão. E para dar uma característica diferente a ele, ele é o único que tem essa qualificação. Homem cheio de fé e do Espírito. Mas só Estevão era cheio de fé e do Espírito? Não todos. Mas se você quiser entender quem foi Estevão, é só seguir a leitura do texto e vai para o capítulo 7 de Atos. E você vai ver um dos resumos mais lindos da Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo, contado por Estevão diante das autoridades. O que aconteceu com Estevão, irmãos? Foi apedrejado. O primeiro mártir da igreja, por causa do testemunho do Evangelho. Um diácono. Queira Deus que nós tenhamos aqui diáconos prontos a sofrer e a morrer por Jesus. Mas nós sabemos também que no capítulo 8, outro diácono vai se manifestar, um evangelista chamado Filipe, que prega o evangelho em Samaria, que vai pregar o evangelho para o etíope, e que vai ser instrumento nas mãos de Deus. Portanto, os demais diáconos, que nós não falamos muito o nome deles, como Prócoro, Nicanor, Timão, não tem nada a ver com alguma coisa parecida aí do Itaquera, mas é um diácono mesmo. Então os irmãos de outros times não precisam ficar com raiva da Bíblia, tá gente? Está escrito, é o nome do irmão. Bom nome, por sinal, mas é o nome do irmão. Pármenas, Nicolau, eles eram da junta diaconal daquela igreja, de forma embrionária, como eu disse, não tem o nome deles aqui. E eles foram apresentados perante os apóstolos. E aí o que foi que esses irmãos fizeram? Impuseram as mãos. Os irmãos que já foram ordenados aqui ao ofício de presbítero e diácono sabem do que eu estou falando. Aquele dia que você se ajoelhou diante da igreja, e os oficiais e o pastor impôs as mãos sobre a sua cabeça, isso não é um mero ritual. Às vezes a gente fala assim, nossa, a igreja é cheia de ritos. Não é um mero ritual. Os homens estão dizendo, homens eleitos, capacitados, estão dizendo àquele irmão, você está sendo agora comissionado, capacitado por Deus para desenvolver o seu ministério. Por isso é um momento especial. Talvez daqui a algum tempo, quando formos promover aqui ordenação ou investidura de irmãos que serão eleitos ou reeleitos, nós vamos ver esse momento. E eu peço que a igreja preste bastante atenção. Vocês já assistiram isso outras vezes, mas mais uma vez, quando isso acontecer este ano, no mês de agosto. A igreja precisa entender o valor e a importância desses irmãos. Perceberam uma coisa? O versículo 7, mais uma vez, vai trazer a informação que no verso 1 já tinha dito. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. E lá no verso 1 diz, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos
discípulos, a igreja está crescendo, a igreja está em plena movimentação. Se você quiser ir voltar um pouquinho antes, Atos capítulo 2, Atos capítulo 4, vai falar da dinâmica da igreja, que persevera na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, a igreja compartilha as necessidades dos santos, a igreja toma as refeições com singeleza de coração na casa dos irmãos, a igreja permanece unânime no templo, a igreja é uma comunidade que tem pessoas que assistem os necessitados como Barnabé. É uma igreja que está em paz, mesmo no meio de tanta perseguição. E agora se faz necessário escolher esses amados irmãos. Eu sei que hoje o irmão Armando tratou disso na escola dominical, mas sabe qual é a única carta de Paulo que ele faz menção aos diáconos? Só tem uma carta. Qual é a carta? Quem veio na escola dominical hoje? Só o Armando que não pode falar, né? É a carta de Filipos. Carta de Paulo aos Filipenses. Se você ler lá, vamos lá comigo? Filipenses capítulo 1. E uma coisa me chama a atenção. Eu creio que não foi assim, mera coincidência essa saudação aqui. Filipenses capítulo 1, verso 1. Vamos ler todos juntos? Filipenses 1, 1. Leiamos, igreja. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Perceba uma ordem aqui, a saudação é dirigida primeiro a quem? Aos santos da igreja, a toda a igreja, e depois aos oficiais. Porque o que é que vem antes? Os oficiais ou a igreja? O que é que vem primeiro? A igreja. E é através da igreja, da comunidade dos santos, que os homens são separados para exercer o oficialato de presbítero e diáconos. Mas percebam, a única carta que tem uma saudação específica a um diáconos é aqui. Você não vai ver mais a menção, e você tem também o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, conforme nós colocamos na pastoral do boletim, que está lá também na sequência das qualificações exigidas aos presbíteros. Nós vamos terminar a mensagem daqui a pouco lendo um texto lá. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: a igreja de Filipos é conhecida por ser uma igreja o quê no ministério de Paulo? É a igreja mais generosa que Paulo teve no seu ministério como missionário. Uma igreja constituída de crentes pobres, que Paulo chegou a pensar em omitir, não permitir que eles participassem daquela campanha que ele fez para arrecadar recursos para os crentes da Judéia. Mas o que foi que os nossos irmãos filipenses fizeram? Não nos deixe de fora. Nós queremos participar dessa bênção. Então, lembrando do que eu falei na introdução da mensagem hoje, toda a igreja de Filipos era diácono. Todos ali exerciam a diaconia. Todos ajudavam. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele expressa a sua gratidão pelos donativos, pelas ofertas, pelas orações que aqueles irmãos deram, e ele falou assim: tenham em abundância, estou recebendo ofertas de vocês, ou seja, da vossa pobreza, vocês tiraram ofertas, vocês são generosos, vocês são sensíveis, vocês são misericordiosos, vocês me socorreram. São características de um diácono. Eu creio que por providência de Deus, esta igreja, constituída de homens e mulheres, também tinha no seu bojo homens separados, os diáconos, que possuíam essas marcas de alguém que era de boa reputação, cheio do espírito de sabedoria e que exerciam o ministério da misericórdia e do socorro. Para finalizar, 1 Timóteo capítulo 3. Eu não vou ler hoje as qualificações, você tem no boletim compartilhado hoje pelos nossos grupos de WhatsApp, uma reflexão sobre esse texto, que começa no versículo 8, mas o texto que eu quero ler com os irmãos é o versículo 10 e o versículo 13, e nós vamos ler todos. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. É qualquer um que está apto para ser diácono? Não, irmãos.
Às vezes o irmão precisará ser experimentado. Quando eu procurei o meu primeiro pastor, lá em Muriaé, e disse que eu queria ser pastor com 17 anos de idade, sabe o que ele fez comigo? Ele me mandou para uma congregação na roça, e falou assim: vamos pôr você à prova, filho. Vai cuidar de uma congregação lá na zona rural. Quando passar um ano, eu vou te perguntar de novo: você quer ser mesmo ser pastor? Está preparado para pagar o preço? Então, às vezes, na igreja, não sei se isso já aconteceu aqui, eu querendo dar pitaco na junta diaconal da igreja, mas é com carinho que eu estou fazendo isso. Talvez uma hora a junta diaconal da nossa igreja possa ter homens que farão papel de trainee. Você já percebeu que aquele irmão pode ser futuramente um excelente diácono, mas ele ainda precisa ser experimentado. Qual o problema de um dia a junta diaconal convidar um irmão para ajudar no ministério diaconal, visando lá na frente um dia esse irmão desenvolver o talento? Pode ser que ele chegue no meio desse treinamento e descubra: não é meu dom. Ok. Mas pode ser que nós venhamos a descobrir novos irmãos preparados para esse ofício. Então eles precisam ser experimentados. Mas olha o que diz o versículo 13. Vamos terminar com eles, todos juntos? Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. A minha oração é que não só os atuais diáconos, mas aqueles que serão eleitos, desenvolvam o ministério desta maneira, para alcançarem diante de Deus uma justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Este ofício é tão importante na igreja quanto o ofício pastoral e o ofício do presbítero. Nós, pastores e presbíteros, temos o ministério do pastoreio, do ensino, da palavra, do governo. E os nossos queridos diáconos, o ministério da misericórdia, do socorro, de assistir aos necessitados, de zelar pela casa de Deus. Amada Igreja Presbiteriana do Jardim Verônia, honrem os seus oficiais, respeitem os presbíteros na presença deles, e quando vocês estiverem bem longe deles, honrem esses homens. Cuidado com os comentários infelizes que fazemos nas nossas casas dos nossos oficiais. Aquela piadinha que eu não gosto, mas vou lembrar vocês, que tem gente que diz assim: lá em casa, pastor, nós almoçamos os presbíteros e jantamos os diáconos. O que significa isso? É que o assunto da mesa é falar mal de oficial da igreja. O pastor está no meio também, pode ter certeza. Isso não é bom. Isso não agrada a Deus. Que Deus nos livre desse sentimento, desse comportamento entre nós. Louvado seja Deus pela vida dos nossos diáconos, e que Deus abençoe esta igreja também no exercício desse ministério. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.